Pronto, mais uma vez, sempre muito bem-vindos. Queridos, estamos, portanto, né, como eu dizia, diante de um exercício panorâmico, nós estamos diante da análise de um dos editais do Instituto Consulpan, de um edital 2020-23, né, um edital cuja prova, inclusive, era prevista para 2022, perdão, e aí ela acontece agora em 2023, então é um dos editais mais recentes dessa banca, que tem ficado mais recorrente na educação, o Instituto Consulpan, né, é um instituto que faz um número expressivo de concursos, visita alguns tribunais, né, faz concursos para tribunais de contas, tem certa expressividade, então não é uma banca qualquer, né, mas também não é daquelas que a gente tem mais recorrente, não é aquela banca que aparece todos os dias, portanto, traz aos candidatos, às vezes, certa insegurança. O Instituto Consulpan também é uma banca que imprimiu, em especial nesse edital, algumas características desafiadoras, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho, começamos a nossa aula falando um pouquinho da característica desse edital recente dessa banca, né? E depois a gente vai para os modelos de questões da banca, que vão nos ajudar a entender melhor como ela aborda, como do ponto de vista da formulação das questões, da forma como ela desenha as questões, ela aborda, então, o edital que a própria banca deflagrou, anunciou, né? Bom, vou retomar com vocês alguns aspectos fundamentais do edital, porque isso ajuda que no momento da sua prova vocês se encontrem mais tranquilos, mais confiantes, sabendo o que devem e podem esperar da banca, uma vez que o edital esteve assim comprometido. Vamos retomar então um pouquinho. É um edital bastante desafiador, do ponto de vista da quantidade de questões. O edital que vem para 70 questões. O inusitado em educação, o desafio começa aí, né? Um dos grandes desafios é a quantidade de questões. Então, estejam muito bem preparados e organizados para, neste caso, encontrarem uma prova minimamente extensa. Tá? Então, esse é um dado que você, candidato, precisa saber, que você é aluno, né, que está se candidatando a esse cargo, precisa saber, inclusive para se organizar do ponto de vista da logística, do preparo, né, do condicionamento, que são elementos que vão ser importantes. As pausas que você fará durante a prova, né, a estratégia que você vai fazer de resolver, porque essas questões, além de estarem numerosas, elas estão distribuídas de maneira não tão equânime. Então, nós temos um peso absurdo do ponto de vista da quantidade de questões para os conhecimentos específicos. Das 70 questões de prova, nós temos 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico-matemático, 10 de legislação educacional e 40 de conhecimentos específicos, tá? Isso traz algum conforto, porque a sua área é mais exigida, acho que é coerente, gosto muito dessa escolha que a banca e o município provavelmente fizeram juntos, né, quero acreditar que fizeram juntos, mas evidente que é desafiador, que a gente está falando de uma quantidade bastante grande de chamados conhecimentos específicos, tá? O que é coerente, eu insisto, por quê? Porque nós estamos falando de um concurso para professor. Então, é mínimo, razoável, esperado que a gente tenha, portanto, um peso maior, né, para as questões de língua, de conhecimentos específicos, ou seja, para as questões do cargo, né, feitas à docência. Então, aí coerente. Mas aí, dizer, dessa proporção, né, 40 para 30 outras, incluindo legislação educacional, que também teria um viés educativo, então são 50 para 20, né? Então, é um número bastante expressivo. Bem, desses conhecimentos específicos, e eu estou para falar com vocês destes, né? Então, nessa nosso estudo, eu foco nos conhecimentos específicos, a gente visita, então, as referências. Era um edital bibliográfico, não era um edital temático. Então, nós estávamos diante de um edital que tínhamos obras que, segundo a banca, né, por recomendarem no edital, deveriam ser de conhecimento dos candidatos. E aí a gente se encontra com 13 obras. Vejam que interessante aqui. Nós temos algo novo, mais um inusitado, com relação aos conhecimentos específicos no edital dessa banca Consulplan. Por quê? Porque nós temos uma situação que, vejam, olha que interessante, eu tenho 40 questões para 13 indicações bibliográficas. É muito comum que a gente veja o inverso, a gente veja uma extensa, quase prolixa, né, referência bibliográfica, com 40, 60 autores, já vi bancas que trouxeram, né, mais de 120 autores, para às vezes 10 questões, para às vezes, né, 15 questões. Aqui nós temos o inverso do que é mais recorrente, ou seja, uma quantidade grande de questões para contemplar uma quantidade não tão grande de obras. Então, é muito provável que as obras apareçam todas. Se a banca tiver o mínimo cuidado de distribuir a quantidade de obras que ela anunciou nas referências, dentre as questões, nós vamos ter pelo menos duas, né, de cada
no mínimo 2 de cada obra, 2 questões de cada obra, porque nós temos 13 obras, né, para 40 questões de conhecimentos específicos. Então, temos aqui, de novo, algo que você não precisa se surpreender quando a sua prova chegar, né? Não precisa ser tomada de surpresa. Então, são elementos que a gente não sabe como a banca vai lidar, porque eles são novos. Das muitas provas para concurso que vocês fizeram, acredito que vocês poucas vezes estiveram diante desse cenário, né? Uma quantidade menor de referências para uma quantidade maior de obras, né? Para uma quantidade maior de questões, perdão. Uma quantidade menor de obras para uma quantidade maior de questões. Então, deve haver uma distribuição dessas questões. Se a banca tomar esse cuidado, nós vamos ter pelo menos 2 questões de cada uma dessas obras. Se ela cuidar para distribuir de maneira, né, equitativa, de maneira mais equânime as questões dentre as obras, a gente deve ter, então, uma quantidade como eu previ para vocês. E aí eu olho para as obras. Aí é evidente a gente precisa dizer o que eles estão nos exigindo. Estamos diante de um edital de educação infantil. É mínimo razoável que as obras sejam na temática da educação infantil. E o são. Ou seja, uma coerência, né, que o edital traz, interessante nesse caso, porque nem todo edital tem esse cuidado, é que, em sendo um edital para um concurso de educação infantil, as obras são direta ou indiretamente ligadas ao cargo. Então, a gente tem visto alguns anacronismos, gente, algumas bancas mais recentemente, da seguinte forma: nós temos, às vezes, né, uma questão, um cargo de educação infantil e obras típicas, exigências comuns de ensino fundamental, ou temos de ensino fundamental e exigências da educação infantil, ou mesmo as exigências para os 2 cargos. Aqui, esse cuidado foi observado. As obras que, de fato, figuram nas referências do seu edital são obras que, ou direta ou indiretamente, falam a docência. As que eu pintei em verde são obras que não são exclusivas da educação infantil, são obras gerais para a gente entender a educação. Então, tem Escola e Democracia, do Saviani, Inclusão Escolar, da Mantoan, né? E tem também a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Essas obras evidentes, você vai dizer, Luciana, elas têm ênfase na infância? Não, absolutamente, elas não têm ênfase na infância. Entretanto, elas são de fundamentos para entendermos a educação. Então, elas são necessárias àqueles que estudam infância e àqueles que não façam, porque toda educação, seja ela infantil ou não, precisa de fundamentos, precisa de estudos que são comuns ao ato educativo, não é? E aí faz sentido que a gente tenha estes todos autores, tudo bem? Né? O Freire. Então, eu pintei em verdinho e chamei de fundamentos. São 3 obras que falam dos fundamentos. Teve o tema mais recorrente do edital de vocês. Ao longo das aulas, cada obra que eu ensinei, que eu trabalhei com vocês, eu falava disso. O tema mais recorrente foi registro e documentação pedagógica na educação infantil. E aí eu pintei em azul todas as obras que tratavam, então, da importância do registro, da documentação pedagógica, expressão essa lá, vinda da Regia Emília, né? E aí, eu pintei em azulzinho, estamos, né, diante da obra, de um artigo da obra da professora Júlia Formosinho, chamado Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, um segundo, da professora Luciana Osteto, que trata de registro na educação infantil, vai falar de pesquisa e prática pedagógica, da professora Maria Alice Proença, que vai tratar da abordagem Regia Emília e o trabalho com projetos, numa perspectiva também de documentação pedagógica, e do Gianfranco Stacioli, né, um estudioso italiano que vai tratar do diário de acolhimento na infância, né, a perspectiva do acolhimento como um viés, e tendo a documentação pedagógica também como uma possibilidade de materializar e de documentar esse acolhimento. O diário como uma estratégia, como uma prática, um recurso, né, e o acolhimento como uma perspectiva para a educação na infância, na primeiríssima da primeira infância. Bem, e aí são 4 das 13, né, são 4 as obras que tratam em específico, ou, né, com maior aproximação do registro da documentação pedagógica. E, por fim, eu chamei de práticas, ludicidade e interação as obras que vão falar do fazer, né, da prática pedagógica, da interação infantil, da importância do brincar e do lúdico. E aí identificamos 6 obras nessa perspectiva, né? Territórios de Infância, da professora Estela Barbieri, que trata da arte, né, da arte como movimento criativo, inventivo na criança, né, e os tantos espaços em que essa arte pode se manifestar, e não só no ateliê. Depois nós temos um clássico, já é uma obra mais recente, mas já se tem importantíssima, né, de 2018, mas que tem vindo com muita frequência, que é da professora Maria Isabel de Barros, intitulado Desemparedamento da Infância, que vai falar
da importância de uma educação infantil voltada para a natureza e que desemparede as crianças desses espaços circunscritos e fechados da escola de educação infantil, e também para o entorno desses espaços, tendo a natureza como uma possibilidade de fruição e de aprendizagem para as crianças. Depois, outro clássico, As 100 Linguagens da Infância, só que é a segunda edição da obra de Regia Emília, né, contando um pouco mais dessa experiência, que é reconhecidamente o melhor modelo de educação infantil do mundo, né, o modelo Regia Emília, que não tem que ser reproduzido, mas que tem que inspirar, tem inspirado, né, o fazer pedagógico na educação infantil no mundo inteiro. Depois, uma obra que vem vindo com muita frequência, do professor Paulo Foch, né, que é, afinal, o que fazem os bebês no berçário. Então, o edital de vocês, ao olhar para a educação infantil, não negligenciou a etapa dos bebês, e traz o Paulo Foch, então, para discutir um pouquinho como os bebês são ativos, inventivos, comunicativos, né, desde a mais tenra idade. Depois nós temos a importância do brincar e da interação na grande, né, professora Maria da Graça Horn. Horn estuda bastante a importância do brincar e da interação, validando, né, as diretrizes da educação infantil que tratam dessa temática. Depois nós temos uma obra muito, muito desafiadora de Gandhi Priorsky, que trata intitulada lindamente como Brinquedos de Chão, né, a natureza, o imaginário e o brincar, onde Priorsky vai tratar a importância do brinquedo não estruturado, dos brinquedos a partir dos elementos da natureza, né, dos brinquedos de terra, fogo, água e ar, e vai tratar os brinquedos de chão, especialmente os brinquedos da terra, né, de tudo aquilo que emerge da terra, da natureza, da flora, e vai tratar a importância desse tipo de brinquedo para permitir a inventividade, a imaginação, a criatividade, a plasticidade no desenvolvimento infantil. E aí, diante de 6 obras, então, que eu classifiquei assim, vocês percebam que somadas as 3 verdinhas, que são as de fundamento, as 4 azuisinhas e as 6 de ludicidade, nós temos as 13 obras referenciadas no edital. Então, elas podem se agrupar. Então, a prova de vocês, isso é estratégia, gente. Isso é, sabe, é dominar a sua prova. Você sabe o que esperar. Se a banca vier e ela precisa cumprir o edital, ela vai circundar em torno desses temas. Então, deve vir perguntas sobre fundamentos da educação, sobre a importância do ato educativo lá no Paulo Freire, deve vir perguntas sobre, né, as tendências pedagógicas lá no Saviani, deve vir perguntas sobre a inclusão na Bantuan, né? Então, você sabe o que esperar, tá? Por isso esse mapa é tão importante, por isso que esse nosso reencontro com o edital, a véspera ou próximo da sua prova, ou, né, esse reencontro com o que a banca pediu, que a banca se comprometeu, ele é importante porque ele vai te dando certa condição de saber o que a prova de fato te espera. Você estudou por esse período, deve estudar, evidente, mas é importante que você possa chegar para a prova com um nível de consciência, com um nível, né, de domínio dessa prova, que te dá qualidade, inclusive tranquilidade, né, para bem lidar com essa prova. Tudo bem? Né? E aí, gente, é muito comum, né, eu gosto muito de uma metáfora que na verdade é uma referência, né, à ideia das grandes navegações. Quando, né, o povo europeu empreende as grandes navegações e começa, né, um processo de colonização, a suposta conquista das Américas, eles saíam para o alto mar e eles temiam, eles achavam que no alto mar tinham monstros de 7 cabeças, né, que engoliam e devoravam os marinheiros. Por quê? Porque eles desconheciam os mapas. Eles desconheciam, né, o além-mar. Eles desconheciam o que estavam ali e diziam que aqui tinham criaturas, né, míticas, fantásticas, e também temiam, porque o desconhecido nos causa medo. O desconhecido aumenta a nossa ansiedade. O desconhecido, por isso que é tão importante conhecer. Conheça o seu edital, conheça a sua banca, conheça a sua prova. E aí os monstros de 7 cabeças do além-mar passam a se tornar, na verdade, as intempéries do mar. Ou seja, existem desafios, mas eles não são maiores do que realmente são, né? A gente não precisa criar fantasias. E quando a gente cria medos, temores e ansiedades, quando a gente não conhece. Então, quanto mais você conhece, que esta apresentação específica lhe mostra o que esperar. Então, você sabe que além-mar, né, lá na prova, não lhe espera um monstro de 7 cabeças. Há um desafio, mas é um desafio conhecido. Portanto, vocês tranquilizem-se no sentido de, eu estou indo para uma prova que eu não sei nem o que vai acontecer, não. Eu estou indo para um processo que eu imagino, eu consigo supor o que vai acontecer, e quando eu suponho o que vai acontecer, eu melhor me preparo para ele. Esse é o percurso. E parte desse melhor preparo está em conhecer o estilo da banca. Está em agora tentar pensar como os temas
que a banca anunciou para vocês através das obras devem aparecer. Primeiro, provas anteriores da banca com Supan disponíveis mostram que não é comum ela referenciar obra. É uma banca que normalmente, gente, faz as perguntas a partir dos temas, nem sempre ela explicita que obra ela está te perguntando. O que esperar para minha prova, Luciana? As duas possibilidades. Você pode esperar para essa prova que a banca venha referenciando na pergunta qual é a obra e o autor que ela está te perguntando, ou que não, que ela faça perguntas genéricas, sem dizer, vai te perguntar sobre o tema da inclusão, sem necessariamente, né? A primeira, por exemplo, é sobre formação de professores, que está na obra do Paulo Freire, que está na Pedagogia da Autonomia, os saberes necessários à educação do futuro, que está presente em outras obras do seu edital. E aí? Né? Nem sempre ela explicita. Então, não se surpreendam se as duas coisas acontecerem na obra. Ó, do que a gente sabe que vai acontecer além mar, o Instituto Consulpan pode formular 2 tipos de perguntas para vocês. Ele pode tanto trazer, e o que é mais frequente no banco, vou falar o que é mais frequente, não mencionar explicitamente obra e autor. Ele não te pergunta segundo Paulo Freire, de acordo com Saviano. Não é frequente ele fazer isso, não é comum que a banca, então, faça na pergunta, induta, no enunciado, qual é a obra que ela está referenciando. Entretanto, num edital bibliográfico tão desenhado como o de vocês, eu não afasto a possibilidade de que o examinador venha a fazer. É comum ainda, gente, que tanto pelo fato de ser mais de um examinador, ou até mesmo por estilo da banca, que ela possa fazer as duas coisas. Que algumas perguntas possam vir referenciando obra, e que, porque às vezes não há uma padronização, né? Então, nós temos vários desenhos e várias possibilidades nesse sentido, né? Quais seriam eles? Ora, tanto desenhos quanto possibilidades de que a gente tenha a construção, então, de uma prova que referencia bibliograficamente as obras, né? Ó, segundo tal obra e tal autor, responda. Ou que pergunte sobre um tema com relação ao brincar, e aí não vai referenciar a Horn. Embora a Horn seja a referência tanto que você se utilizou para estudar, quanto que provavelmente o examinador utilizou para retirar do tema. Isso depende muito de examinador, de revisor da banca, quem é o sujeito que padroniza as questões, que revisa essas questões, e se a banca tem esse modelo, né? Tudo bem? Então, vocês vão ver, sempre em provas anteriores, nós vamos ver essa predominância de questões que não referenciam autores de obras. E aí, o que eu faço? Eu vou explicitando para vocês o que está por trás ali. Ó, aqui é Vygotsky, aqui o edital de você mencionou, aqui é influências do Paulo Freire, né? E assim por diante, tudo bem? Isso, tá joia? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso? Perfeito, né? Então, diante disso, a gente começa a nossa resolução de questões de maneira geral. O professor, primeira pergunta, extraída da banca, né? Que nas bases de questões se intitula só Consulpan, embora seja um instituto, né? E aí, vamos lá. O professor tem um papel fundamental na construção de novos saberes. Sua responsabilidade aumenta, pois necessita adaptar-se às diferentes linguagens e criar oportunidades para além de situações educativas, transcendendo a sala de aula. Então, aqui nós temos referências a várias possíveis obras do seu edital, falando essencialmente do fazer e do saber do professor, né? Então, ele tem um papel importantíssimo na construção dos novos saberes, ou seja, ele é figura importante na mediação das aprendizagens. Sua responsabilidade aumenta porque ele precisa não lidar com as mais diferentes linguagens, em criar oportunidades para além das situações educativas, ou seja, oportunidades de interação, de ludicidade, transcendendo, inclusive, a sala de aula, espaços extraescolares. Então, várias obras concordam, do seu edital, concordam com essa afirmação, tá? Por isso, talvez a banca não se comprometa com uma, né? Ela faz uma síntese do que diferentes obras de vocês abordaram no edital, tá? Sobre o papel do professor, está correto afirmar que alternativa A, lembrando que a Consulpan, perdão, né, tem uma banca cuja o nome é semelhante, que é um outro instituto chamado Consulplan, não é o caso de vocês, então, cuidado, né, na hora de referenciar as bancas, porque a gente está falando da Consulpan, que é do edital de vocês. Ela vai perguntar, né, sobre o papel do professor, está correto afirmar que alternativa A, e ela trabalha com 4 alternativas frequentemente, tá, gente, essa banca. E aí, em alguns editais ela vem com 5,
via de regra, ela apresenta para vocês 4 alternativas, tá? Então, sobre o papel do professor, você vai responder, Luciana, eu respondo sobre qual obra, queridos? A gente, nesse caso, precisa. Se ele não referenciar a obra, você vai responder a partir das referências das obras que a gente sabe que tinha no seu edital. Tá? Na visão do Paulo Freire, na visão do Saviani, na visão da Horne de Barros, né? Da Horne, da Barros e assim por diante. É necessário estar munido de muitos artefatos do conhecimento para ter uma bagagem educativa prazerosa e efetiva. B. O conhecimento descentralizado flui, havendo um encontro democrático, afetivo e efetivo, onde o professor e o aluno aprendem juntos. C. O preparo e a metodologia são imprescindíveis para ter uma boa afeição entre aluno e professor, fazendo assim um bom trabalho dentro de sala de aula. E D. A didática precisa estar sempre atualizada com o planejamento. Queridos, posso afirmar que estamos diante de uma questão difícil? Se vocês me permitiriam essa afirmação, estamos diante de uma questão de nível difícil. E por que estamos diante de uma questão? E eu quis começar com ela, né? Exatamente para lhes provocar sobre o desafio. Sabe por que a gente está diante de uma questão de nível difícil? Porque, embora, além de, melhor dizendo, o autor não referenciar, né? Além do autor visivelmente não referenciar a obra, ele te dá alternativas que não são nenhuma delas absurdas. Nós não estamos diante de alternativas visivelmente absurdas que são fáceis de serem eliminadas. Nesse caso, nós vamos precisar identificar qual seria a obra que está referenciada aqui. Né? Exato. E aí, gente, vamos lá. É por isso que eu estou falando do nível de desafio da questão. Por quê? Porque se a gente tivesse alternativas todas absurdas, é necessário estar munido de muitos artefatos de conhecimento para ter uma bagagem educativa. Será, né? E aí, quando eu fico entre todas, Luciana, fiquei entre todas. Vamos voltar para encontrar elementos no enunciado que te aproximem da alternativa correta. Ó, o professor, ele é importante na construção dos saberes. Mas a responsabilidade aumenta, pois ele precisa ir para as diferentes linguagens e precisa de oportunidade para além da situação educativa. Então, só o conhecimento não basta. Se só o conhecimento não basta, não basta que ele tenha muitos artefatos de conhecimento. Ele precisa ir além. Então, a A já se afasta um pouquinho, né? A C. O preparo e a metodologia são imprescindíveis para ter uma boa afeição entre aluno e professor, fazendo assim um bom trabalho dentro de sala de aula. A afeição, gente, diz respeito ao prazer, ao contato, à empatia, e não o preparo e a metodologia. A afeição advém do além. Como dizia o enunciado, então, não é essa, né? A didática precisa estar sempre atualizada com o planejamento. Embora seja verdade, né? Para dar conta, o que mais se aproxima, porque tudo aqui era verdade, eu tenho que encontrar o que se distancia do enunciado agora. Queridos, eu estou aqui diante de vocês de uma estratégia de resolução de questões. Sempre que as alternativas lhes parecerem extremamente viáveis, todas elas, você vai ter que ir afastando aquelas, eliminando aquelas que se afastam do enunciado, né? A didática precisa estar sempre atual. Sim, é verdade, mas esse sempre é de uma rigidez e atualizada com o planejamento, não, porque na construção de novos saberes criando novas oportunidades. E aí, as novas oportunidades advêm de um conhecimento descentralizado, que não está só na sala de aula, para além. Quando eu vou além, eu descentralizo, né? E ele flui havendo um encontro democrático, afetivo, onde o professor e o aluno aprendem juntos, ou seja, ó, sua responsabilidade aumenta, ele também aprende junto, transcende a sala de aula. Embora todas as alternativas não fossem absurdas, aquela que melhor e diretamente respondia ao enunciado era a alternativa de letra B. Atenção aqui. Estamos diante de uma prova que vai fazer esse tipo de exigência de você. Tá? Estamos diante de uma prova que vai lhes trazer alguns desafios. Gente, é o tipo de pergunta que você precisa se dedicar mais tempo para resolver. Não desistam dela. Trabalhem nessa perspectiva. Então, a Luciana me disse que pode ser que venham algumas perguntas dessa banca, onde todas as alternativas podem parecer mais ou menos viáveis. Então, eu vou precisar encontrar aquela que melhor se aproxima, que melhor responde ao enunciado. Aqui, gente, vocês percebam que não funciona em primeira passagem a estratégia de eliminação, porque não tem nenhuma alternativa visivelmente grosseira, grotesca. Todas sendo relativamente procedentes, eu preciso, então, né, buscar aquela que responde ao enunciado. Então, é um nível de questão que a gente fala de mediano para difícil. A banca vai trazer para vocês algumas questões desse nível,
tá? É esperado que ela distribua as questões em certos níveis e que nós tenhamos algumas questões desse nível que vai exigir de vocês uma outra abordagem. Por isso eu dizia, é tão importante a gente nos encontrarmos um pouquinho com as características dessa banca. No caso dessa questão de número 1, insisto, alternativa de letra correta, alternativa de letra B, ou seja, uma perspectiva em que o professor excede a sala de aula, transcende o que é conteúdo, ele vai trabalhar o conhecimento de maneira descentralizada, fluindo no encontro democrático, aprendendo junto com o aluno, que é o que melhor combina com o enunciado, numa perspectiva até freiriana, que estava presente no seu edital. Vai vendo como as coisas se amarram? E aí, de novo, sem referência à obra, nessa questão de número 2, a gente se encontra com a temática do brincar. Vejamos, estamos diante da temática do brincar, né? Nessa questão de número 2, e a temática do brincar estava no seu edital, estava lá especialmente, né, pelos estudos da Horn, uma obra que tratava de brincadeiras e interações, referenciando as diretrizes da educação infantil. Vejamos essa pergunta de número 2, como ela se comporta. Os jogos e brincadeiras proporcionam às crianças aprender de forma prazerosa. Analise as assertivas abaixo e marque a opção correta. Temos uma outra construção que a Consuplan pode trazer para vocês. Assertivas, afirmações que vocês vão julgar incorretas ou incorretas, tá? É o que nós temos. Ela trouxe 5 assertivas para que vocês façam esse julgamento. Então, sobre brincadeiras e interações, ela não disse a obra, nós vamos recorrer ao nosso edital. 1. Por meio de jogos e brincadeiras, as crianças interagem umas com as outras, desenvolvendo suas habilidades. Em Horn, ela deixa muito claro que a brincadeira é promotora do desenvolvimento infantil. Então, a 1 parece estar muito correta, não é isso? Nós temos aqui uma possibilidade da alternativa correta contemplar diretamente a afirmação 1. Então, se você já quiser ir construindo essa sua lógica, né, você constrói com a afirmação de que a 1 pode estar certa. Se certa disso, isso pode te ajudar até na escolha da alternativa correta, tudo bem? Sem dúvida, né? Depois a segunda diz assim, ó, as brincadeiras são melhores aproveitadas quando realizadas em espaço mais controlador. Horn e tantos outros, que está no seu edital de vocês tratando de brincadeira, e tantos outros autores vão dizer o seguinte, gente, tanto brincar dirigido quanto brincar livre são importantes para o desenvolvimento, né? O brincar de escolha da criança, o brincar não estruturado, porque ele também viabiliza possibilidades do desenvolvimento, da autonomia, da escolha infantil. Então, as brincadeiras não precisam ser sempre controladas. Aliás, elas precisam ser também, em alguns momentos, oportunizadas de maneira livre. E aí a 2 está errada. Porque elas são igualmente importantes. Tão importante quanto as brincadeiras dirigidas seriam, pois, as brincadeiras livres. E aí a 2 está incorreta. Então, nesse caso, gente, não pode ter 2, ó, você já construiu essa lógica. E tem que ter 1. Já eliminamos, porque todas as outras tinham 2. Mas vamos assegurar que a nossa construção está certa. Vamos continuar. Ó. 3. Por meio de jogos, as crianças estabelecem regras sobre si mesmo e sobre o mundo. Ou seja, os jogos são uma das formas, dentre tantas questões que as crianças se apropriam ao brincar, as regras, em especial, estão presentes nos jogos. A 3 é verdadeira, tá? Então, tem que ter 3. Se tem que ter 3, gente, ó, tem que ter 1 e tem que ter 3. Já não pode ser A, porque não tem 1 e não tem 3, né? Tem que ter 1 e ter 3, tem que ter 3. Poderia ser C, mas ela tem o 2, então nós também estamos, né, eliminando a C. Tem que ter 1 e tem que ter 3. A D não tem, a gente já sabe qual é a alternativa correta, mas vamos continuar para termos certeza, tá? 4. Então, a gente já sabe, ó, que assim a 4 tem que estar errada também. Vamos ver se ela tá? O espaço físico é mediador da brincadeira e a aprendizagem é o mediador da brincadeira entre a aprendizagem entre as crianças. Bem, e aí sim, a brincadeira ajuda a criança a compreender melhor o mundo em que vive. Queridos, e aí, vou dizer para vocês qual foi o grande dilema aqui. A 4 parecia correta, né? O espaço físico é o mediador. E aí você falava, nossa, eu ia julgar a 4 como correta, mas na alternativa B ela não tem. E aí, ou eu construí toda a minha lógica incorreta, mas aí que escolha você faz? Quando você estiver diante desse dilema, é normalmente aí que vocês erram, vocês vão lá e trocam. Não troque. Por quê? Porque nesse caso, o espaço físico, ele é um importante elemento, mas por si só ele não é o mediador. O mediador é o adulto, o mediador é o outro sujeito. O espaço físico, ele contribui, ele influencia. Daí a dizer que ele seja o mediador da brincadeira e da aprendizagem, não. O próprio lúdico é, né? Por isso que você pode... E aí a 5 estava verdadeira. Sabia, Luciana, o que eu fiz? Não julguei a 4. Disse a 4, não vou julgar. Eu vou deixar, vou escolher essa alternativa. Daí julguei a 5, porque
porque ela pareceu dúbia para mim, porque o espaço físico tem importância, né? A brincadeira ajuda a criança a compreender melhor o mundo em que vive. E aí, é absolutamente verdade, a brincadeira é uma forma da criança compreender o mundo. Então, a 1, a 3 e a 5 estão certas. Ainda que a 4 possa trazer certa dúvida, você não precisa se enfiar nesse problema. Você vai dizer o seguinte, embora com dúvida, é muito provável que o examinador, como alternativa correta, indubitavelmente, a alternativa de letra B, tá? Tem gente, que ao encontrar esse tipo de dilema, não consegue sair dele. E aí vai trocando alternativa, desconstrói todas as suas lógicas. Eu digo assim, ó, embora discorde do examinador, vou responder aquilo que ele, examinador, me indicou como sendo a correta. Falo para vocês que é estar um passo adiante do examinador. É não se deixar cair pelas armadilhas ou pelos equívocos que ele possa cometer na prova. Se essa questão vier a ser cursada por alguém mais tarde, a sua primeira versão, ela está correta. Por mais que você tenha um ponto de divergência. Não caberia uma outra alternativa. Tinha que ter um, certamente. Sem dúvida nenhuma, tinha que ter 3. A 5 aparecia visivelmente correta, e a alternativa que tinha essas, embora a 4 fosse um ponto nevrálgico, queridos, estejam preparados para lidar com isso na prova. Não se desestruturem diante de uma questão que possa trazer uma pegadinha, né? Dominem isso, digo, olha, embora eu tenha um ponto de divergência na 4, das alternativas possíveis, de todas as possibilidades que eu desenhei, a B é a correta. Pasmem, qual é a alternativa que a banca dá como correta? A B. Entende? Isso é estar um passo adiante, isso é ter o domínio para lidar com a diversidade da sua prova. Sim ou não? Perfeito? Ótimo. E aí a gente segue para a terceira questão, que também não referencia, mas referencia a arte na educação infantil. Luciana, então olha o que essa banca fez até aqui. Pode ser que na sua prova ela não faça, mas olha o que ela fez até aqui. Lá no seu edital, lembra que tem a Stella Barbieri, que trata de ateliês da infância, os territórios da arte. Ela não pergunta sobre a obra, mas pergunta sobre o tema. Olha lá. Trabalhar com a disciplina de artes na educação infantil, no seu edital, tinha isso. Stella Barbieri. Trabalhar com a disciplina da arte na educação infantil é promover um mundo de imaginação e criatividade. Tudo que a autora diz, sem referenciar, perceberam? Então, não se admire. Se você disser assim, ai meu Deus, não veio autor nenhum. Nega, não pira, porque daí isso te desestrutura na hora da prova, você está lascada. Então, se encontrar com a prova nessa, se encontrar com a prova com o autor referenciado, melhor. Vai te ter clareza de que autor ela está usando. Se encontrar com a prova nessa construção, não pire dizendo, meu Deus, todos os autores que eu estudei não caíram. Como não? Eu fiz questão de extrair para vocês perguntas de anos anteriores da banca, que, embora não referenciassem os seus autores, não referenciassem de maneira explícita os seus autores, os continham. Olha essa pressa. Trabalhar com a disciplina de arte na educação infantil é promover um mundo de imaginação e criatividade. Tudo que Barbieri defende em territórios de inventividade, lá do espaço da arte, na infância, tá? Sobre esse conteúdo, é correto afirmar que, com relação à arte na educação infantil, alternativa A, a criança é um campo fértil para a imaginação, e os professores precisam dar comando para que elas venham desenvolver seus conhecimentos. B, a mente humana é naturalmente investida de curiosidade. Basta deixar a criação acontecer, com modelos estereotipados. Modelo pronto, eu dou um modelo, a criança copia. C, para garantir oportunidades para a expressão viva da criança, precisamos considerar que expressar é responder a uma solicitação de alguém, e assim mobilizar os sentidos em torno de algo significativo. Ou D, a criança tem o direito de se expressar do jeito dela, como a estética que lhe é peculiar e de todas as formas possíveis. Agora vamos lá. Vocês me digam, que alternativa vocês escolheriam nessa questão, lidando com a ideia de que a Stella Barbieri, que está lá no edital de vocês, que referencia, que é visivelmente a autora que a Consulplan trabalha, entenderam? É uma autora que ela se utiliza, mesmo em provas onde ela não vai referenciá-la de maneira direta. Então, olha como a gente vai desvendando essa banca, não é isso? E aí, queridos, que alternativa vocês escolheriam diante da ideia de que ela é uma autora que defende que o ensino de arte tem que estar a partir da ideia de que todos os espaços são os espaços da arte, de que a criança tem que ser capaz de criar, que tem que ser dada oportunidades de... Gente, a obra se chama Territórios da Invenção. Ela vai colocar a criança como criadora e não como reprodutora. Qual alternativa vocês escolheriam? Me contem nessa questão de número 3. Perfeito.
numa questão, Fabi, de construção não muito complexa, né? Mas a gente consegue ir eliminando isso, Luli. A gente consegue eliminando elementos mais diretivos, né? Mas então a criança é um campo fértil de imaginação, até aqui estava bacana, os professores precisam dar comando. A ideia de que a criança está sempre condicionada ao comando do adulto, sem a possibilidade de por si criar, de autonomamente inventar, né? Então, o equívoco em A, né? Aí, em B, nós tínhamos outro equívoco. A mente humana é naturalmente investida de curiosidade, até aí, ok. Perceba que o examinador faz isso, ele constrói certo até o momento, depois ele traz o erro. Basta deixar a criação acontecer. O erro está nos modelos estereotipados. Quando eu dou modelo estereotipado, eu não deixo a criança imaginar. Eu digo como ela tem que imaginar, como ela tem que criar. Então, eu não estou permitindo a invenção, eu estou fortalecendo a reprodução de modelos que já existem. E a C, onde está o equívoco na C? Ela vinha certo também, ó. Para garantir oportunidades para a expressão viva da criança, precisamos considerar que expressar é responder a uma solicitação de alguém, né? Não. Expressar é manifestar-se autonomamente. Dizer o que você deseja, são as próprias demandas e solicitações e não de outro, porque senão não é expressão, senão é resposta ao outro, né? E aí a D, visivelmente completamente adequada. A criança tem o direito de se expressar do jeito dela, com uma estética que lhe é peculiar, e a estética pode ser, né, visual, sensorial, né, de toda a ordem, de formas possíveis. E aí a alternativa D, sem dúvida nenhuma, era correta nessa questão, cuja construção já estava um pouco menos complexa que as anteriores, porque já tinha mais possibilidade da gente eliminando as alternativas que fugiam explicitamente à lógica que se defende de uma criação por parte da criança de uma invenção, tá? Alternativa correta, alternativa de letra D, vocês acertam. 4. E aí, de novo, a temática da educação infantil e do desenvolvimento presente em várias obras de vocês, inclusive lá na Horn, né? Diz assim, ó, na educação infantil, devem se oferecer às crianças situações intencionadas e direcionadas, para que assim elas consigam crescer em seu processo de desenvolvimento. Cuidado e educação são elementos complementares e não opostos. A Horn, gente, cita as diretrizes curriculares da educação infantil. E uma das questões centrais nas diretrizes da educação infantil é a indissociabilidade, não se dissocia, entre o cuidado e educar. Então, são elementos complementares, um não existe sem o outro. É preciso, pois, cuidar educando e educar cuidando, né? Ao cuidar e educar uma criança, deve-se levá-la a manifestar o quê? Então, o cuidado educativo, né? Essa dimensão entre cuidar e educar, deve provocar na criança o quê? A. Postura autônoma, criando, assim, hábitos e capacidades de realizar sozinha algumas ações. B. Algumas aprendizagens significativas, porém não tão elaboradas. C. Alegria em estar realizando ações de adultos, e isso não é um hábito tão saudável para a criança. Ou D. Oportunidade de virar um mini adulto, o que faz a infância perder o seu significado. Queridos, aqui de novo nós estamos diante de uma questão importantíssima, que é por que as crianças se desenvolvem do ponto de vista do cuidado da educação. E eu vou dizer para vocês, por que a gente cuida das crianças? A gente não cuida porque ainda elas não reúnem todas as condições para fazer esse cuidado por si. As crianças apresentam necessidades e requerem do auxílio do adulto para desenvolvê-las. Mas esse nosso auxílio não visa incapacitar a criança, não visa lidar com a criança como uma incapaz, mas de ajudá-la a desenvolver possibilidades de vir a fazer isso sozinho. Ou seja, a gente cuida com a intenção de promover a autonomia do autocuidado. Então, os primeiros cuidados que a gente oferta à criança é sempre com a intenção de dar ferramentas para que autonomamente ela possa vir a fazer aquela atividade sozinha, né? Então, vejam que lindo, é cuidar, mas ao mesmo tempo promover o desenvolvimento, é cuidar com vistas a dar condições para que a criança desenvolva essas capacidades. Então, vejam que nas alternativas B, C e D, tinha todo um olhar preconceituoso com relação ao cuidado. Ó. Algumas aprendizagens significativas, porém, não tão elaboradas, como se o cuidado não fosse importante. Cuidado também é importante. Cuidar, planejar o momento do banho, do sono e da alimentação são importantíssimos, porque eles também promovem o desenvolvimento, né? C. Alegria em estar realizando ações de adultos, mas não é um hábito muito saudável. Quando a criança aprende a cuidar de si e é cuidada pelo adulto, ela está desenvolvendo incríveis e importantes capacidades, né? Não porque elas são capacidades que tornam essa criança um mundo adulto, né? Então, quando a criança realiza as atividades de cuidado, né, e aprende essas atividades, ela está, ao mesmo tempo, realizando atividades possíveis para sua faixa etária e sendo autônoma naquelas atividades que ela possui. De longe, ela está imitando o adulto. Na verdade, ela está
se desenvolvendo, né? E por esse motivo, então, nós temos aqui a alternativa que sobra, que é a alternativa de letra A. Quando a gente associa o cuidado ao educar, nós estamos fortalecendo que a criança tenha uma postura autônoma, criando hábitos e capacidades de realizar essas ações gradativamente sozinha, né? Ela vai sendo cuidada, e à medida que a gente vai promovendo essa autonomia, né, oportunizando essa criança, construindo essa autonomia, essas atividades vão sendo realizadas por ela. Alternativa correta, alternativa de letra A, nessa questão de número 4. E a gente chega a 5, que diz assim, ó. Então, de novo, sem referência à obra, mas direta, mas com vários elementos que nos ajudam a entender. Então, fala sobre a formação cultural da criança, sobre a importância da formação cultural na infância. Ela está em primeiro plano, relacionada ao seu convívio familiar. Então, a primeira influência que a criança recebe cultural é da família. E, secundariamente, a educacional, a da instituição de educação infantil, né? É na educação infantil que a criança começa a criar a base fundamental do seu desenvolvimento. Analise as assertivas abaixo sobre o tema mencionado e assinale a opção correta. De novo, a banca traz 3 assertivas ou 3 afirmativas, né, de lidar com as alternativas. Então, vamos lá. Primeiro, ó, é no ambiente escolar que a criança deve ser observada por profissionais gabaritados, os quais poderão detectar possíveis dificuldades para serem trabalhadas a tempo e não virem a ser um problema em suas futuras aprendizagens. Segunda, as práticas de educação e cuidado voltadas à criança pequena se destinam a possibilitar a ela integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Terceiro, a identificação precoce das necessidades individuais abre as portas para o desenvolvimento das potencialidades das crianças de uma forma mais ampla. Queridos, a 2, visivelmente correta, ou seja, cuidar e educar promove o desenvolvimento integral, né? Tanto afetivo, físico, emocional, cognitivo. Então, tinha que ter 2. Se tinha que ter 2, todas as alternativas que não tinham 2, vocês já podiam eliminar, né? Todas aquelas que não tivessem 2, vocês poderiam eliminar porque era a nossa afirmação segura. Ó, tem que ter 2. Então, a gente eliminava só C. E aí, a 2 se tinha presente em todas as outras, tá? Bom, aí a gente tinha na 1 e na 3 certa semelhança. Por que certa semelhança? Porque tanto a 1 quanto a 3 falavam da ideia de identificar dificuldades para promover desenvolvimentos, né? Então, essas duas se apresentavam relativamente semelhantes, não é isso? Entretanto, havia aqui um cuidado. Por que um cuidado? Para a gente não incorrer na ideia do diagnóstico. As escolas de educação infantil, né, elas têm a importância de encaminhar para profissionais que o sejam e não necessariamente de diagnosticar por si. Então, existem vários elementos que a gente tinha que cuidar nessa questão, né, para não incorrer em equívoco nessa questão de número 5, tudo bem? Só que o cuidado estava presente, ó. Por isso que elas são semelhantes. É no ambiente escolar que a criança deve ser observada por profissionais que tenham condição. E aí eles podem identificar essas dificuldades. E aí, vejam assim, ao identificar, a gente pode promover desenvolvimento adequado para que não haja prejuízo para as aprendizagens futuras. Ou seja, uma perspectiva de que na educação infantil a gente avalia para acompanhar o desenvolvimento e já para promover ações que favoreçam esse desenvolvimento esperado, esse desenvolvimento desejado, né? E essa identificação precoce de possíveis dificuldades pode abrir a possibilidade da gente dar mais oportunidades para essa criança, ampliar. Se a 1 tivesse correta, a 3 também, porque elas são complementares. E aí eu não posso escolher uma sem escolher outra. Se eu preciso escolher as duas e a 2 estava correta, todas as opções estão corretas, sem dúvida nenhuma. Perceberam? Essa seria a escolha de vocês? Perceberam? Aqui eu fiz exatamente esse exercício. A 2 estava perfeitinha, eu já sabia, tinha eliminado a C, então, né? E aí eu disse, eu acho que a 1 está correta na minha concepção. Se a 1 estava correta, né, eu falo, eu vou escolher 1 e 2, mas aí a 3 complementa ela, dizendo, olha, essa identificação ajuda a criança a se desenvolver mais amplamente. Se eu tivesse que escolher a 1, eu tinha que escolher a 3 também. E aí, a alternativa, então, que me dava as 3 opções era a alternativa de letra B. Exatamente a alternativa que a banca deu como correta. Perfeito? Percebem? Esse monstro está ficando conhecido? Essa banca já está indo para o papo? Perfeitamente, né? E aí a gente chega à questão de número 6, que vai falar, então, das propostas pedagógicas de educação infantil, né? Que tem que respeitar alguns princípios. Os eixos, né, gente, dos princípios da educação infantil são os princípios éticos, né? São os princípios políticos e os princípios estéticos.
Aqui está falando dos estéticos. Ai, Luciana, eu tenho tanta dificuldade com esse tal desse estético. O que é o princípio estético, gente? É da sensibilidade das artes, né? Estética não é no sentido que a gente usa no senso comum, mas a estética aqui está ligada às linguagens artísticas, a sensibilidade ao sensível. Estético é aquilo que nos toma a partir de uma linguagem poética, literária. Então, a cor do sol, o céu, a contemplação da natureza, isso tudo estaria numa dimensão estética, né, que não é palpável, é tangível, é perceptível, né? E quais são os princípios estéticos? Tá? Então, vamos lá. Ó. Estes estão corretamente representados em qual item? Os dos direitos. Os direitos são os princípios políticos, direito, cidadania, né? Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade ao bem comum e à democracia, esses são 3 princípios, tá? Da educação infantil, políticos, éticos e estéticos. Na A tem os políticos, por isso que não é ele. Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade ao bem comum, políticos, não é? Do meio ambiente, as diferentes culturas, identidades e singularidades. Esse já é mais voltado ao princípio ético, né? Esse também, da autonomia e da responsabilidade. E, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Esse é o princípio estético. Esse é o princípio estético. Tudo bem? Clareamos isso? Esse é um elemento importante, né? O estético está ligado à sensibilidade, cultura, ludicidade, as diferentes manifestações artísticas, é aquilo que nos toma a partir dessa linguagem artística. Tudo bem? Senhorão? Perfeito. Então, aqui nós estamos diante, esse seria o princípio da estética, tá? Que era exatamente a pergunta. Todos os outros estão corretos, mas são outros princípios, né? Ambientes das diferentes culturas aqui, os princípios éticos, né? Que diz respeito aos valores, ao respeito. Perfeito. Então, aqui estava uma questão desafiadora, mas acho que a gente apaixonou o tema, vocês estão prontos para eles, tá? Questão de número 7 diz o seguinte: no que concerne ao planejamento na área da educação, leia os seguintes itens. Então, o planejamento aparece mais, em maior medida, em algumas obras, mas como na educação infantil ele também é importante, resolvi trazer uma pergunta que tratava desse tema, tá? Vamos lá. Aqui, uma possibilidade de construção que a banca de vocês pode trazer. Verdadeiro ou falso, para você julgar e encontrar a alternativa que tenha a combinatória certa, tá? Então, vamos lá. O planejamento escolar deve ser estruturado e articulado através de 3 níveis: o planejamento da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Provável, né? A escola tem que ter o seu planejamento maior, o professor o plano de ensino, e a cada aula tem que ser planejado. Então, julgar verdadeira a um seria uma possibilidade. Segunda, ao realizar seu planejamento, a escola define qual tipo de formação vai oferecer e organiza etapas de trabalho a ser realizado, o que não impacta na ação do professor. Será que não impacta? Terceira, o planejamento é um momento de reflexão sobre a ação pedagógica e tomada de decisões sobre estratégias que serão utilizadas e as formas de avaliação que serão aplicadas no processo de ensino. Faz sentido? A 3 faz mais, né? Então, a gente ficou, num primeiro momento, na primeira passagem, a gente julgou ser possivelmente verdadeira, falsa, verdadeira. Depois a gente reafirma isso ou não, tá? Próxima, o planejamento da escola é um plano integral da instituição, composto pelos referenciais que dizem respeito aos objetivos e às metas estabelecidas para cada uma das dimensões da gestão da escola. O planejamento da escola pensa tudo. O planejamento escolar é o PPP, seria o plano mais abrangente, verdadeira também. Será? Né? E aí, essa construção, gente, vai precisar ser muito cuidada, porque se vocês constroem isso com qualquer descuido, né, corre o risco da gente não conseguir a resposta correta, tá? Então, vamos lá, ó. Tem que ter uma que seja verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. Será que a gente encontra? Verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira. Cravamos. Quero fazer uma nova passagem, Luciana, para me convencer disso. Ou ainda, volto lá e falo, olha, tem chance de ser C, né? Quase certo que é C. Cuidado se for trocar, porque a sua primeira passagem é importante. Aí, faz aquela que você tem certeza. Ó, sem dúvida nenhuma, a 1 era verdadeira. Se a 1 era verdadeira, sem dúvida nenhuma, né? Eu já podia ter eliminado, aí faz por estratégia da eliminação. Eu já podia ter eliminado aquelas que começam com falsa. Então tem chance de ser a C mesmo. Sem dúvida nenhuma, né? A terceira era verdadeira. Então eu já elimino aquelas que não tinham a terceira como verdadeira. Pronto. De fato, eu estava certa na C. Percebam que quando eu construo uma boa estratégia, eu não preciso trocar?
A estratégia está bem construída, eu vou conseguir responder? A alternativa correta é a C. Qual é a alternativa que a banca deu como correta? C. Gente, percebem que essa banca não é o monstro que a gente imaginava? Sim? Perfeito? Joia. É uma banca possível, né? Nós vamos para uma boa prova, eu tenho certeza. Depois nós temos de novo mais uma pergunta, a pergunta de número 8 dessa banca, que diz o seguinte, uma pergunta de construção mais curtinha. Vocês percebam que os enunciados da Consulplan não vêm, até aqui, pelo menos, muito extensos, né? São enunciados mais concisos, mais isso mesmo. Então, vamos lá. O ensino das artes na educação infantil, baseado nas diretrizes da educação básica, possui como objetivo principal, de novo, né? Então, a temática da arte é bastante recorrente, tá? A banca parece ter bastante proximidade com essa temática, mesmo para o professor de educação básica, né? O tema da arte aparece com alguma frequência, tá? Então, o ensino das artes, baseado nas diretrizes da educação básica, possui como objetivo principal o quê? Espaços institucionais domésticos que constituem estabelecimentos educacionais privados. B, local em que se eduquem crianças de 0 a 2 anos de idade. C, funciona em período diurno, sempre em jornada integral. Ou D, o enriquecimento da criança em seu nível cultural que levará ao desenvolvimento do seu ser humano. Gente, aqui, ele foi pegando pedaços das diretrizes e o único que combina é a universidade enriquece a criança no seu nível cultural, que leva ao seu desenvolvimento como um todo. Questão de nível muito elementar, até porque o examinador construiu essa questão de maneira bastante precária, né? Pegando aleatoriamente elementos que nem diziam respeito ao ensino da arte. Só a D se tinha correta, então é uma questão muito importante de você não errar, porque ela é grosseira, né? Pode te levar a uma confusão. Mas era uma questão extremamente fácil, essa questão de número 8, cuja alternativa correta se tinha, visivelmente, na alternativa de letra D, a única que combina, inclusive, com o enunciado, tá? Questão de número 9. A definição das propostas educacionais deve passar por diversas situações. Dentre as opções apresentadas abaixo, apenas uma é a correta. Qual é ela? Percebam que é uma banca que pede muito a correta, né, gente? Dificilmente ela te pede a incorreta, tá? Sejam atentos para isso, se aparecer incorreta, para que vocês não se equivoquem, tá? Somente a coordenação pedagógica poderá realizar as propostas educacionais. B, os responsáveis pelas crianças nunca podem participar das decisões das propostas pedagógicas. C, é direito dos pais ter ciência sobre o processo pedagógico. Ou D, somente os professores criam as propostas pedagógicas. Querido, aqui, essa importância da comunidade tem várias obras do seu edital. Regia Emília, por exemplo, é referência, envolver a comunidade, tanto no fazer, quanto no pensar, e no conhecer as experiências pedagógicas vividas. Aqui, nessa questão de número 9, vocês conseguiam lidar com a eliminação. Né? Na questão de número 9, a gente conseguia lidar com a estratégia da eliminação com tranquilidade. Por quê? Vejamos, qual é o problema da A? Somente a coordenação pedagógica é que faz as propostas. A proposta tem que envolver a todos. Né? B, os responsáveis das crianças não podem participar das decisões. É desejável que eles estejam envolvidos, inclusive, numa perspectiva de que a comunidade escolar junta, de maneira participativa e democrática, e consegue pensar melhor os rumos, né, que a escola deve tomar. Somente os professores criam as propostas. Então, eliminando facilmente as 3 que estavam parciais, pouco participativas, a gente chegava à alternativa correta. É direito dos pais ter ciência do processo pedagógico, porque todas as outras afastavam a família, uma dizendo que só a coordenação, outra só os professores, outra que os pais eram proibidos. Aquela que envolvia os pais como sendo, né, tendo direito, inclusive, de estar cientes e participarem do processo pedagógico, era a alternativa de letra C. Já é? A 10ª, penúltima questão, eu prometo. A concepção de educação infantil deverá ser obrigatória. Então, a concepção de educação infantil aponta como obrigatoriedade o quê? Uma questão mais técnica, né? As vagas em creches e pré-escola nunca podem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Inclusive, gente, da pré-escola, obrigatoriamente próxima à residência, né? Preferencialmente sempre, inclusive em creche. B, as crianças que completam 3 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Então, as crianças que completam... E aí? Uma questão de data básica, bem chatinha. C, a frequência na educação infantil D sempre deve ser pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. Nunca, gente. A educação infantil não tem o objetivo de promover para o ensino fundamental. Não pode ter.
D. A matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 30 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E aí? É uma questão de database. Mais recentemente, pactuou-se, que em todo o território nacional, 31 de março é a database. Né? Mas aí elas completam antes ou depois? Essa é a questão. Como funciona essa lógica da database? A database funciona numa lógica que a criança completa até o dia 30. E é 4 anos que é obrigatório. Então, é obrigatória, não, aqui está antecipando aos 3, ó. Completam 3 após o dia 30? Não. A obrigatoriedade se tem quando? Na educação infantil, gente, a data é sempre 31 de março, para vocês saberem, 4 ou 5 anos, né? E iniciando aos 4, passa a ser obrigatório. Então, a matrícula na educação infantil é obrigatória a partir dos 4 ou 5 anos de idade das crianças que completam até 31 de março. Alternativa D é a alternativa que se tem correta na questão de número 10, com relação à obrigatoriedade da matrícula, que se inicia na pré-escola aos 4 anos de idade, né? Questão de número 11. A avaliação do ensino e da aprendizagem é um dos aspectos constituintes dos componentes que fazem parte do processo didático. Atualmente, pode-se perceber que existem diversas discussões sobre a forma mais eficaz para a realização da avaliação em sala de aula. Diante do exposto, é correto o que se afirma aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, gente, ó, é uma questão sobre avaliação. De que ela é constituinte do processo didático, de que a avaliação é necessária para que a gente possa ensinar. A avaliação não é um fim, ela é um recurso que a gente usa ao avaliar. Nós temos condições de ensinar melhor, né? Atualmente, pode-se perceber que existem diversas discussões sobre a forma mais eficaz de avaliar. O que é correto, né? A alternativa A. A avaliação formativa deve acontecer apenas em situações específicas. Ou a avaliação formativa tem que acontecer sempre, que é aquela processual, ao longo de todo o percurso. Então, não só em situações específicas. A avaliação formativa tem que ser presente o tempo todo. B. As provas são os melhores instrumentos de avaliação da escola. De jeito nenhum, em especial na educação infantil. Né? C. O processo de avaliação não contribui para a tomada de decisão dos professores. Gente, ele contribui muito, porque a partir da avaliação é que o professor tem dados da realidade para aprimorar a tomada de novas decisões para qualificar a sua ação pedagógica. E D. A avaliação diagnóstica pode ser desenvolvida em todas as aulas. Será, a avaliação diagnóstica não é só no início? Não só no início do ano, no início dos processos. Eu posso começar toda a aula identificando os conhecimentos prévios dos meus alunos. E ao identificar a situação inicial, eu estou sempre fazendo uma avaliação diagnóstica. Então, eu posso ter avaliação diagnóstica no início do ano, posso ter uma avaliação diagnóstica no início do bimestre, posso ter uma avaliação diagnóstica no início da aula, para no percurso, para identificar onde os alunos estão como ponto de partida e conduzir essa aula. Então, ela pode ser desenvolvida em todas as aulas, porque a avaliação, ela é sempre diagnóstica, e ela é essencialmente diagnóstica sempre que ela estiver no início de um determinado processo. Então, se eu quero identificar condição inicial, conhecimentos prévios e afins, eu posso utilizar em todas as aulas uma avaliação diagnóstica para identificar os conhecimentos prévios das crianças e qualificá-los. A alternativa correta nessa questão de número 11 também seria D, né? E é isso, meus queridos. Minha ideia não é segurá-los muito, a sua prova chega amanhã, né? Mas era tranquilizá-los, era encontrá-los para dizer que vocês estão prontos, né? Desejar que vocês tenham uma prova incrível, meus pensamentos, torcidas, estarão com vocês, eu sou testemunha de que vocês trabalharam duro, né? Nesse período, nesse percurso, e tenho convicção de que vocês vão para uma ótima prova amanhã. Uma prova, um desafio, né? Sabe que é uma prova que lhes espera, né? Como eram as grandes navegações, é um desafio grande, mas eu tenho certeza que sabedores do mar, né, conhecedores das intempéries do mar, vocês estão prontos para essa viagem incrível. Eu desejo uma ótima prova para vocês, que o melhor se cumpra, né, que os seus sonhos sejam realidades, que vocês possam amanhã obter um ótimo desempenho, encontrar preparo, eu sei que vocês têm, né, mas que vocês possam encontrar tranquilidade, calmaria, né, para fazer uma prova incrível, e que possam obter, então, o objetivo de vocês, que é a aprovação nesse concurso, viu? Eu desejo um ótimo, né, um excelente descanso para vocês têm mais alguns estudos, mas que vocês possam fazer uma prova incrível, vou estar na torcida, certa de que vocês terão sorte, e eu sempre desejo sorte, sabe? Por que eu desejo sorte? Porque eu acho que é mínimo que a sorte possa encontrar aquele que tanto trabalhou para conquistar, né? Então, que vocês que tanto trabalharam para essa conquista possam ter sorte nessa prova. Um grande beijo para vocês, uma ótima prova, foi um prazer dividir esse percurso com vocês, viu?
Grande beijo e até a próxima. Tchau, gente. Boa prova, viu? Tô na torcida por vocês. Depois me mandem para eu corrigir, para eu ajudá-las, tá? Sucesso. Beijo. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Espero que essa aula tenha ajudado bastante, tá? Beijo, meus queridos. Até mais.